estão aí atrás, se vocês ficarem muito dispersos, acho melhor vocês sentarem na frente. Tem 2 lugares aqui. Ou não vale a pena ficar disperso no culto. Amém? Então aquele povo, amado, se os inimigos deles, aliás, desculpa, antes de vencer os inimigos, os inimigos estremeciam, porque quando eles estavam para ir para as suas batalhas, para conquistar territórios, diga conquistar território. Você sabia, irmão, que Deus não mudou? Amém. Hoje a gente não empunha espada de ferro para destruir o inimigo. Hoje a nossa espada é a palavra de Deus. Mas a regra e a lei continua a mesma. Conquistar território. E aquele povo, eles tinham um mandato. Dá para baixar só um pouquinho? Só um pouquinho. Aquele povo, eles tinham um mandato de Deus. Tomar território. Amado, qual é o... Graças a Deus pelo ar-condicionado. Vai fechar essas janelas, vai tampar tudo e não vai ter mais som externo para atrapalhar. Amém? Então, amados, aquele povo tinha um mandato de Deus. Vai com Deus. Aquele povo tinha um mandato de Deus. Eu não esqueço não. Aquele povo tinha um mandato de Deus. O mandato de Deus era tomar território. O mandato de Deus para eles era crescer. O mandato de Deus para ele era dominar. O mandato de Deus é: seja grande, esteja por cabeça e não por cauda, esteja só em cima e não embaixo. Agora, amados, eu vejo isso que foi falado no Antigo Testamento. Aquele povo, quando andava debaixo da vontade de Deus, eles conseguiam viver isso. E é interessante, amados, que quando eles estavam se preparando para ir tomar território, a Bíblia diz que os inimigos tinham medo, tremiam de medo, porque diz que lá no arraial deles, lá na cidade onde eles estavam reunidos, a festa era tamanha. Eles não tinham ido à guerra ainda, eles ainda não estavam na batalha, mas diz que a comemoração por aquilo que Deus disse que era para fazer, eles tomavam aquilo como uma verdade tão grande, com uma certeza em Deus de que eles iam conseguir, que eles comemoravam antes de acontecer. E diz que a alegria, a comemoração, o louvor a Deus era tão grande que a terra tremia. A terra tremia. E os adversários, longe, muito longe, ouviam os alaridos de vitória, cantando vitória antes do tempo e celebrando, e a terra tremendo. E eles eram tomados de pavor. Eles diziam: quem pode resistir esse povo? Eu me lembro, amados, que determinada feita no livro de Esther, o homem que armou a cilada para o tio de Esther, Mordecai é o nome dele, né? Ramã armou uma cilada para Mordecai e não deu certo. Enfim, para resumir, o que eu quero dizer é isso. Ramã chega em casa muito indignado. Ele queria a aniquilação daquele judeu, daquele homem abençoado. Diga: a bênção de Deus está sobre mim. Amado, nada pode, amado, a única pessoa que pode se atrapalhar todinho nessa estrada é só você. Deus não pode te atrapalhar. Se você diz: não, meu marido está me atrapalhando. Não, querido, seu marido não tem poder para lhe atrapalhar. Você tem poder de se atrapalhar sozinho. Ninguém tem poder para te atrapalhar. Você pode se atrapalhar, entende? E eu me lembro uma coisa que eu vibro, fico feliz, sabe? Eu tomo isso por verdade. É que quando Ramã chega em casa, ele muito aborrecido, ele começa a conversar com a própria esposa dele. Se puder baixar um pouquinho mais, eu agradeço. Ele começa a conversar com a esposa dele e ele começa a falar sobre Mordecai e as coisas que deram errado, que ele programou uma coisa e deu errado. Ele queria ver aquele homem aniquilado, ver aquele homem, sabe? Amado, deixa eu te falar uma coisa: não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou.
Amado, não tem macumba, não tem despacho, não tem diabo, não tem demônio, não tem oferenda, não tem coisa nenhuma que pode te amaldiçoar, porque tu já foi abençoado, amado. Não tem como te amaldiçoar, amado. Você é abençoado. Você ainda está em dúvida, irmão. Não é possível que você ainda ande em dúvida, irmão. Se você não sabe, você é abençoado, irmão. Diga: hoje eu quero mais que esse culto pegue fogo. Aleluia. E amado, ele conversando com a mulher dele, se queixando e tal, a mulher dele fala para ele uma coisa que quando eu leio, enche o meu coração de alegria. A mulher dele disse para ele: não é certo que esse Mordecai é um judeu? Ele disse: sim. Então é certo a tua queda diante dele. Ninguém entendeu nada, né? Eu estou aqui quase todo santo culto dizendo que a bênção daquele povo hoje é nossa. Não é possível que você não aprendeu. Eu lhe pergunto: onde é que você anda que não está congregando e ainda está perdendo quando devia estar ganhando? A falta de conhecimento é o que leva o cristão a perder uma vitória, uma graça já conquistada, que se manifesta pelo conhecimento. Deixem de olhar para os vidros, olhem para mim. Esses vidros vão tampar tudo, aí vocês não vão mais olhar nenhum movimento lá atrás. Fazer igual a irmã. Uma vez eu trouxe uma irmã para pregar lá na casa da irmã Margarida, e a irmã era pentecostal, era uma missionária, ela estava indo para o Japão. Aí eu levei ela lá, e ela tinha umas coisas que ela dizia. Ela estava revelando, e quando ela estava revelando, a gente ficava de antena ligada, né? Porque todo mundo estava ouvindo, né? Aí ela dizia para nós que estávamos no ambiente, né? Dê glória a Deus e pare de ouvir a revelação do outro. Para vocês, digo, dê glória a Deus, para de ficar olhando nesse vídeo o movimento das pessoas. Para com isso, olha para cá. Amém. Hoje é uma noite de culto do fiel. Coloca o Pix aí. Vamos fazer nossas ofertas e nossos dízimos. E vamos orar, vamos começar a palavra. Diga: celebrar. Irmão, se você é membro dessa igreja, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Você ainda anda pelos cantos, irmão, caindo pelas tabelas, irmão. Você ainda está atrasado em ser abençoado, irmão, em ver manifestação da bênção com tanta palavra. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não é Chevrolet, mas você tem que andar na frente. Esse era o slogan da Chevrolet antigamente. Ainda é? Ainda é? Era, né? Trocaram, né? Irmão, quero te dar uma boa notícia. Te exortar. Tu não é He-Man, mas tu tem a força. Irmão, a tua cabeça está cheia de quê, irmão? Muito bem. É esse mesmo, é desse jeito. Casa cheia. Vamos fazer nossas ofertas, irmão. Você que trouxe a sua oferta em espécie pode trazer o gasofilácio. Se você vai fazer de forma eletrônica, está ali. Diga: Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Deus é muito bom. Ele é dono de tudo. Irmãos, eu tenho uma vivência de muitas vezes dar tudo que tenho para Deus, nunca fiquei envergonhado. Diga aleluia. Quem já pisou? Cadê minha igreja, meu Deus? Aqui, minha igreja.
Fez aí sua oferta, irmão? Pastor, hoje eu não tenho nada para ofertar. Irmão, quero orar por ti para todo culto tu ter. Quero orar por ti para pelo menos no básico tu ter uma onça para ofertar todo culto. Tem gente que não disse nem amém, foi calado. Cara, pensa comigo, é até lógico. Se todo culto tiver pelo menos uma onça, é sinal que tu está bem. Amém? Diga, Deus é bom. Diga, hoje é festa. Já foi. Ó o Godinho lá, o Godinho é top. Rapaz, você sabia que o Godinho tem uma Lamborghini, né? Não é uma Lamborghini? Godinho é muito louco, irmão. Esse irmão tem a Lamborghini na casa dele. E ele é gordinho assim, troncadinho. Eu digo, certinho um apóstolo esse aí. Tudo bem? Amém. Aleluia. Parabéns a vocês que são mães. Amém. Amém? É gracioso ver a obra de Deus, como Deus pode criar um ser tão belo, a mulher, que somente a mulher pode gerar vida. Amém. Mas a semente está com o homem. Como Deus é lindo. O diabo está endemoniado lá fora, querendo falar às pessoas que dá certo homem com homem, mulher com mulher, mas a natureza, a própria natureza que Deus fez diz que isso não dá certo, porque a semente está no homem, mas a forma está na mulher. Ninguém nem riu. A semente está com o homem, a forma está na mulher. Então tem que unir os dois, amém? Isso é santo, isso é sagrado. Isso é o que Deus fez. Parabéns para vocês que são mães. Louvado seja Deus por essa glória, por essa bênção que Deus deu a vocês, de ter feito vocês mulheres gerar filhos. Por essa graça de vocês criarem filhos para o Senhor. Amém? Fiquem de pé, mulheres. Quero chamar minha esposa aqui para que ela ore por vocês. Fique de pé. De manhã eu levantei hoje, isso veio do meu coração. Eu não costumo ficar arrumando coisa porque eu não tenho nada para arrumar, sabe? Pensa num homem que não tem nada, meu Deus, para oferecer sou eu. Tudo que eu faço é Deus dizendo, hoje eu quero que você dê. Deus fala com você? Amém. Ele falou, hoje eu quero que você dê parabéns às mães da igreja. Eu digo, sim, senhor. Porque quantos dias das mães vocês vieram na igreja, eu passei e foi direto, vamos pregar. Não foi? Direto. Não quer dizer que eu vou falar sobre mãe hoje, porque quem manda é o Senhor, e ele disse, não, a pregação não é de mãe não, a pregação é de fé. Amém. E Deus disse, dê parabéns às mães e depois ore por elas. Amém. Eu também. Então aqui tem mulheres que são mães, algumas já são vó, né? Bisavó, já tem bisavó aqui. Ah, é, irmã de Norá, né? Desculpa, irmã de Norá. Irmã de Norá esse ano vai a Portugal. Sinara também vai, né? Então, irmã de Norá vai a Portugal ver o fruto da fé dela. De uma neta, né? Que não podia ter, mas a mãe é neta, né? A neta que não podia ter filhos, estava uma complicação. Eu gosto da fé da irmã de Norá porque ela tira as coisas de Deus fácil demais. Quantas vezes ela já veio trazer um assunto para mim, para a gente orar. Aí eu disse, você crê, irmã? Ela disse, creio. Então pode ir. E Deus fez. Nem orou, irmão. A mulher disse, eu creio. Então pode ir, irmã. Se você crê, está feito. Amém? Então, para vocês, um feliz Dia das Mães, muita graça de Deus para vocês, sabe, vocês mesmo rindo do fruto que Deus deu, os frutos de vocês crescendo, enriquecendo, prosperando,
Vocês não tendo nenhum tipo de desgosto com esses frutos. Amém. Porque Deus não deu fruto para desgosto para vocês. Amém? E é isso. Glória a Deus. Que dia lindo e abençoado o Senhor. Amém. Quero deixar aqui para todas as mães, lá no Provérbios 31:25, diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não se fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom mandamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se, e os seus filhos lhe chamam de ditosa, e o seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobressai. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Quão lindo é o nosso papel, né? Que lindo que o Senhor. Amados, na terra não tem ser humano mais lindo que a mulher. Não tem ser humano, não tem ser mais lindo que a mulher, né? Os homens são lindos, mas as mulheres sobressaem. É. Amém? Tá certo. Então, parabéns a todas as mães. É a fé de cada um, né? Eu sou muito grata a Deus por tantos filhos que Ele me deu. Amém, isso mesmo. Eu estava falando para a irmã de Noraia, só no reino espiritual, para termos filhos mais velhos que a mãe, né? É só o Papai do Céu para fazer isso, não é mais. Então, feliz Dia das Mães, que a graça do Senhor te acompanhe, a sabedoria de Deus, para você continuar criando o futuro dos seus filhos. Eu estava falando hoje na minha casa, mas com os meus filhos estavam. Depois passa. Amém? Amo a vida de vocês. Feliz Dia das Mães. Amém. Falta orar por elas, orou? Oxe, que eu já orei. É mesmo. Vixe. Amém? Amém. Fique de pé, amado. Vamos fazer uma oração, vamos entrar na palavra. O tempo é pouquinho. Eu esqueci. Amado, Sim. no final do culto, todas as mães, nós temos uma oração para vocês. O Johan teve que sair, alguém te avisou? Ou o Johan, o Igor, teve que sair, alguém te avisou? Glória a Deus. Ah, tem uns avisos, né? Diga avisos. Amém. Vai lá rapidinho, bota os avisos aí, vamos lá. Eita, que essa escola. Amados, amanhã temos escola bíblica, tá bom?
Você que está fora, entre na escola bíblica. Amanhã nós temos uma nova disciplina. Ser guiado pelo Espírito de Deus. É muito importante os filhos de Deus aprenderem sobre isso, beleza? O que mais? Culto, a fé que vence o mundo. Terça-feira, amado, esteja no culto, meu querido, amém? O que mais? Quinta profética. Esses dias estamos falando fortemente sobre prosperar em Deus, amém? O que mais? É sábado, né? É sábado que vem? Amém. Todo mundo está sabendo que vai ser aqui na igreja? Mudou o lugar, vai ser aqui na igreja, tá bom? Glória a Deus. Um investimento de R$40. Amém. A irmã Camila Nobre vai estar aí, aproveite. Amém. Tem mais alguma coisa? Irmãos, no mês de julho, se eu não me engano, acho que é 14 de julho, vai ser um culto do fiel, não é uma coincidência. O pastor Adriano vai estar conosco, ele vai vir dos Estados Unidos para estar ministrando na nossa igreja. Amém? Quantos de vocês lembram de Adriano e Fernanda? Nossa, eu chamo ele de o casal Smith, porque é incrível a unção do homem e a unção da mulher, eles não diferem, é incrível demais, estão prosperando muito. Lá nos Estados Unidos, a igreja deles deu um salto muito grande. A igreja deles é a igreja triunfante, se eu não me engano. Não. A igreja deles é Vida Triunfante. Amém? TL Church. E ele vai estar nessa época aqui, ministrando para nós. Amém? Glória a Deus. Está muito animado, está vendo nosso progresso lá pelas redes sociais. E é isso. Vamos orar um pouco. Ore por você. Será que é possível orar rindo? Amado, eu percebo o Espírito Santo dizendo assim: cadê meu povo que não ri? Amado, está na hora de rir à toa, amado. Diga a pessoa ao seu lado, pega assim na pessoa ao seu lado no braço dele, querido. É contigo, rapaz. Tristezaiada dos infernos, aí pro inferno, diabo. Uma igreja dessa, uns irmãos como esses, uma palavra dessa, um Deus como esse, uns pastores como esse. Ainda tem motivo para andar triste? Não estou entendendo. Diga ri. Diga aleluia. Amados, dia 28 passado, se eu não me engano foi dia 28 passado, nós chamamos toda a igreja aqui para comunicar a igreja, que a igreja empenhasse um pouco mais de atenção, um pouco mais de atento nos seus dízimos e nas suas ofertas. E nós ministramos a palavra para pouquíssimas pessoas estavam aqui. Mas como esse mês foi um mês estabelecido pelo Senhor para que nós estivéssemos falando sobre prosperidade, então nós percebemos no Senhor hoje o Senhor direcionando para essa mesma área, de estarmos falando sobre o povo de Deus que serve ao Senhor nesta casa, nessa igreja local, empenhar atenção nos seus dízimos e nas suas ofertas oferecidas a Ele aqui. Amém? De fato, amado, o desejo de Deus não é que a sua igreja passe por necessidade alguma. O desejo de Deus é o mesmo desejo do Antigo Testamento, ele não mudou. Se Deus era um Deus de abundância do Antigo Testamento, Ele é um Deus de abundância do tempo da igreja. Amém? Vocês vão aí voando e eu vou continuar pregando. Tá bom? Não estou nem aí não. Começou é com você. Sair abençoado ou do jeito que entrou é contigo. Não é com Deus nem comigo. Aleluia. Culto é coisa muito séria. Eu às vezes fico pensando nas pessoas que vêm num culto. Elas são tão cegas espiritualmente, tão cegas que elas se comportam de qualquer maneira. Porque culto, eu me lembro que Jesus estava 3 dias pregando, 3 dias e 3 noites, graças a Deus pelo ar-condicionado, essa janela fechada, esse negócio tampado e sem barulho do lado de fora aqui dentro. E diz que Jesus estava 3 dias, amado, pregando, 3 dias a multidão andando com Jesus, e diz que tinha menino.
pessoal levou seus meninos. Ninguém perdeu a pregação, mesmo com o menino. Ninguém perdeu. Todo mundo dando atenção. Quando eu não tinha entendimento das coisas, eu lia a Bíblia e não entendia algumas coisas. E eu vejo na igreja pessoas que não entendem a importância de algumas coisas. Quando Deus fez o tabernáculo, Deus ensinou Moisés, falava com Moisés, que era o líder, e Moisés falava com Arão, que era o sacerdote. Então Deus disse para Moisés: Moisés, o negócio do sacerdócio vai funcionar assim. Arão vai ser o sacerdote chefe, tá bom? Sim, senhor. E os dois filhos dele vão ser os sacerdotes auxiliares. Tudo bem. Arão não acendia o fogo do altar. Essa não era a função de Arão. Não era acender o fogo do altar. O fogo do altar era para ser acendido pelos dois filhos de Arão. E Deus explicou para ele: é importante, Moisés, que todas as manhãs, quando eles forem acender o fogo do altar, ou colocar mais fogo, ou levar um incensário, eles não podem. Lembra daquela passagem bíblica que diz: o fogo arderá continuamente no altar? Sim. Então o fogo lá dentro do tabernáculo, ele não apagava, de dia e de noite tinha fogo. Então Moisés ensinou para eles o que Deus tinha dito: você não pode trazer fogo de outro lugar, você precisa acender o incensário. Você acende o incensário com o fogo do altar. Então você pega o utensílio e põe fogo no incensário. Um belo dia, as coisas deram errado. Sabe, irmão, as coisas dão errado porque as pessoas fazem coisas erradas. Algumas pessoas ainda são incutidas que elas não são abençoadas porque Deus por algum motivo não está querendo abençoá-las, ou que Deus trouxe uma aprovação para elas, para que elas possam ser moldadas, possam ser melhoradas. Amado, Deus não trabalha desse jeito não. Deus trabalha pela palavra dele. Agora, queridos, somos nós que temos que saber o que é que está acontecendo, que essa prosperidade não vem, que a coisa não acontece. Amém? E aí, amados, por falta de entender as coisas de Deus, as coisas dão errado. Para eles parece que não tinha muito valor. Para mim, eles não entenderam que aquilo era uma coisa santa. Porque a gente lendo a história, ou a gente ouvindo a história, Deus disse. Quantos sabem que quando Deus diz, Ele sabe de tudo? Sim. E Ele está dando um bom caminho. Então Deus disse: quando for acender o fogo no incensário, pega o fogo do altar. Parece uma coisa simples, uma coisa que Deus não precisava ter acontecido aquilo. Mas, amado, deixa eu te falar uma coisa: não trata as coisas de Deus como simples, porque é por tratar coisas de Deus como simples que muitas pessoas estão em situações difíceis. Então, a noite anterior, os dois filhos que eram sacerdotes auxiliares de Arão passaram a noite. De manhã cedo botaram a roupa do sacerdócio com mais de 1000. Só que quando eles entraram no tabernáculo, eles entraram com o tabernáculo com o incensário já. E o fogo que estava no incensário não era o fogo. Diz que quando eles entraram com o incensário dentro do tabernáculo e foram adiante do Santo dos Santos, diz que fogo de Deus, não foi do fogo do diabo não, diz que um fogo de Deus veio e carbonizou os corpos. Você já viu um corpo carbonizado? É a coisa mais horrível. O fogo matou eles. E Deus disse para Arão: não chore por eles, não chore. Tiraram o cadáver deles de dentro do tabernáculo. E por que, amado, isso aconteceu? Amado, por falta de dar atenção àquilo que Deus disse. Aquilo que Deus... Olhem para mim, pelo amor de Deus, como vocês são fáceis de perder a atenção, nunca vi igual. Amado, a linha entre fazer o que Deus está dizendo e deixar de fazer o que Deus está dizendo é muito tênue. É muito tênue. É fácil perder a direção, porque a gente vive num mundo em que a atenção vive sendo chamada. Amado, concentrar a atenção no que Deus disse. Costumo dizer uma coisa, às vezes, amado, eu tiro pela minha própria vida. Quando Deus me diz, eu quero que você faça isso. Quando Deus me diz assim, eu quero que você vá. Quando Deus me diz, eu quero que você participe de tal conferência em tal lugar. Amado, quem dá o jeito sou eu e a graça de Deus me acompanha. Isso me custa, amado. Isso é fé, querido, isso é fé.
Isso é fé, isso é amadurecer, isso é capacidade de conseguir ouvir Deus, transmitir o que Ele deseja. Se eu, amado, obedeço a Deus naquilo que Ele está me dizendo, comunicando ao meu coração, isso é bênção para mim e bênção para você. Então, amado, quando Deus fala para a gente fazer alguma coisa, Ele libera a graça. Por exemplo, nós temos pessoas que moram lá no Lago Sul, aqui na igreja. Essas pessoas disseram, bem, Deus me comissionou a congregar nessa igreja. Não consigo entender, amado, como as coisas vão faltar para eles, quando eles estão debaixo de uma ordenança que Deus deu, porque o Deus que te manda é o Deus que provém. Agora, o Deus que te manda, irmão, e você não obedece, Ele não tem a obrigação de prover coisa nenhuma. E eu costumo dizer, querido, que quando Deus te manda fazer alguma coisa, você vê a graça de Deus acompanhando você tem graça para fazer aquilo. Mas essa mesma graça, irmão, vai embora quando você começa a afrouxar o negócio, começa a dar lugar à carne, ao cansaço, começa a fazer como Pedro. Pedro estava dentro do barco, o Senhor disse para Pedro, ele disse para Jesus, Senhor, se és tu, então manda que eu vá ter contigo. Então Jesus disse, vem. E Pedro saiu de dentro do barco, pisou na água como estivesse pisando em solo firme, não afundou, e foi caminhando em direção ao Senhor. Mas, amado, a Bíblia diz que ele começou a afundar porque ele começou a tirar o foco em Jesus, a tirar o foco do que Jesus deu uma ordem, vem. Ele tirou o foco da ordem de Jesus e diz que ele começou a prestar atenção no que estava em volta dele. O que estava em volta dele? O que estava em volta dele era o vento que estava batendo, o vento estava batendo, e ele começou a ficar julgando como que ele estava conseguindo pisar na água, e ele começou a afundar. Então, amado, para nós sermos muito bem sucedidos, nós não podemos deixar de fazer aquilo que a Bíblia diz, não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. E o problema de muita gente é que está perdido num mundo de circunstâncias e não executa aquilo que Deus diz. Então Pedro começou a afundar. Jesus, Senhor, salva-me. Jesus pegou ele pelo braço, homem de pequena fé. E ali na tradução, o correto não era o homem de pequena fé, homem de fé de pouca duração. Porque Pedro tinha horas que estava tão cheio de fé que fazia milagres, daqui a pouco ele estava misturando as coisas, sentimental e tudo mais. Vocês estão entendendo? Então não tira o foco, porque quando Deus te manda, Jeremias capítulo 11, Jeremias 29, 11, melhor dizendo, de cantaralamandou chore cantaralamanahá, Ele nos aumenta mais e mais. Quantos de vocês estão de fato firmados na direção que Deus deu a vocês? Vai haver circunstâncias, Satanás vai aparecer de todas as formas para desviar você daquilo que Deus disse. Ser abençoado é ficar firme naquilo que o Senhor falou a você. Amém? Eu me lembro também, certa feita, a arca de Deus foi tomada pelos adversários. A arca de Deus passou alguns anos no campo do inimigo. E Davi, quando assumiu o reinado, Davi tinha o desejo de trazer a arca para Jerusalém, onde era o lugar da arca de Deus. A arca de Deus, amado, era uma caixa de acácia. Acácia é madeira, uma caixa feita de madeira e toda coberta em ouro puro. Ouro puro, diga ouro puro. Diga ouro puro. A presença de Deus estava dentro de uma arca feita de madeira. Não era qualquer madeira, era madeira de acácia. Tem uma simbologia, madeira de acácia era a melhor madeira. Era uma madeira que não era pesada, mas era uma madeira muito boa. Se eu quero de madeira de acácia, Deus disse, Moisés, eu quero que você faça a arca da aliança de madeira de acácia e cubra ela com ouro puro. Diga ouro puro. Decida se levantar da mediocridade. Você olha para o seu Deus como um Deus que é grande, mas que você tem que ser pequeno. A grandeza de Deus pertence a você. E Deus mandou fazer aquela arca de ouro, e tinha na tampa da arca, e era grandona a arca, bem grandona, na tampa da arca tinha 2 querubins de ouro puro. Os dois, um de frente para o outro, assim nessa posição de adoração. E mais tarde essa arca foi tomada pelo inimigo, estava no campo inimigo, e o campo inimigo teve muita dor de cabeça com essa arca.
Eles começaram a provar de maldições, tumores, praga de rato, toda espécie de coisa ruim estava acontecendo com eles, porque a presença de Deus estava no lugar onde havia muito pecado. Pecado não combina, irmão. Pecado não combina com a presença de Deus, não combina, isso pode acabar ruim. Diga amém, glória a Deus. Amém. E talvez, amado, você está aí pensando que pecado é adulterar, é beber cachaça, é fumar droga escondido, sei lá o que. Pecado, amado, é não andar naquilo que Deus disse, e começa a trazer consequência ruim para você. Aí mais tarde Davi assumiu o reinado, e Davi queria muito que a arca de Deus viesse para Jerusalém. Aí eles tiveram uma ideia. O inimigo fez um carro de boi novo, com madeira nova, foi na floresta, tirou madeira, fez o carro de boi, pegou os bois virgem e tal, e fez tudo do bom e do melhor. Pegou a arca, colocou em cima da carruagem de boi e mandou ir. E aí foi guiando, os anjos guiaram a arca até o campo de Israel. Quando chegou na terra de Israel, os israelitas fizeram festa, reconheceram que era Deus e aquela coisa toda e tal. Pegaram o carro de boi, cortaram a madeira, fizeram ali para fazer um holocausto, pegaram os bois, mataram os bois e ofereceram em holocausto a Deus. Diga glória a Deus e aleluia. Só que antes teve uma tragédia. A presença de Deus causou uma tragédia, porque fizeram as coisas erradas. Eles aproveitaram e pegaram essa arca, colocaram mesmo no carro de boi e mandaram levar. E Davi diz que ia muito alegre na frente daquele cortejo com aquela arca. De repentemente, o boi deu um trupicão e ia caindo, sacudiu a carroça, e um rapaz inocente correu para segurar a arca. A arca acidentalmente abriu a tampa. O rapaz olhou para dentro, e quando ele olhou para dentro, a presença de Deus, amado, isso é uma coisa que a cabeça da gente não entende, como que funciona um negócio desse, só Deus. Já disse Moisés, as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, as não reveladas são para o Senhor eternamente, amém. Diz que quando ele olhou para dentro, a mesma presença que matou aqueles sacerdotes, matou o rapaz. Aí você diz assim, mas como que aconteceu isso? Aconteceu, amado, porque unção é atraída por obediência. E unção, amado, que não é respeitada, pode matar. Porque a arca da aliança, não sei porque quem está falando tanto do Antigo Testamento, a arca da aliança, o mandato de Deus, digo o que Deus mandou fazer. Não era botar a aliança em cima de um carro de boi. Não foi isso que Deus mandou fazer. Sabe, amados, o problema de muita gente não ser abençoada é porque ele jura de pé junto, ele está convencido que do jeito dele vai funcionar. Querido, não funciona do teu jeito, funciona do jeito que Deus disse, pela palavra e pela instrução que vem do Espírito de Deus, dizendo, faça isso. E quantos sabem que o preço de obedecer a Deus é crescer mais e mais? Nunca Deus nos dá uma direção para a gente diminuir, Ele só dá uma direção para a gente crescer mais e mais. E aí o rapaz morreu, Davi não entendeu, ficou super chateado Davi com aquilo. Mas depois alguém foi lá e disse, mas a maneira de carregar a arca de Deus não é em cima de carro de boi. Deus não mandou botar a arca dele em cima, Deus não mandou que a presença dele fosse carregada em cima de carro de boi. Foi por isso que ele instituiu levitas e sacerdotes. Então os levitas vinham com uma vara enorme assim de ouro puro. Diga ouro puro. Talvez, irmão, Deus está falando na palavra dele, você lê a palavra dele, a grandeza de Deus, a grandeza, um Deus grande, um Deus rico, um Deus que é seu Pai, a qual na nova aliança, a palavra deixa bem claro que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele nos deu todas as coisas, então o ouro de Deus. Esperava um povo mais animado. Deixa eu falar de miséria, talvez você fique bem animado. Amado, o ouro de Deus é nosso. Eu conheci uns caras que eles diziam que não era bem assim, que não é bem assim, o que, irmão? É assim sim. Deus quer que a manifestação do ouro dele, da riqueza dele,
esteja acontecendo na sua vida. Então eles pegaram a maneira de carregar a arca, os homens vinham com todo o jeito que Deus diz, com roupas, com consagração, com adoração, pegavam aquela vara, colocavam nas argolas e pegavam a arca e colocavam no ombro, e eles iam em procissão, levando aquela arca que era a presença de Deus. Então a presença de Deus estava dentro da arca e eles carregando a presença de Deus nos ombros. Né? Dificultoso. Agora hoje na nova aliança nós fomos abençoados. Meu pique está aí, menina, tá vendo? Obrigado pela honra. Então, né? No Antigo Testamento, a presença de Deus dentro de uma caixa e os homens carregavam aqui. Hoje, pela fé, meu irmão, Ele está dentro de você. Dentro. As informações saem de Deus. E as informações de Deus, amado, é para te abençoar. Eu falei alguma coisa aí, não falei para a gente ler? Jeremias? Nunca li isso, primeira vez. Deus deseja nos prosperar e nos aumentar, irmãos. Deus deseja, irmão, pegar 4 e multiplicar por quanto? Eu não sei o que é isso, Deus o sabe, eu só preciso de uma resposta. Deus deseja pegar 4 e multiplicar por quanto? Ok, vamos continuar aqui. Aleluia. Jeremias 29:11. Daqui a pouco eu vou te perguntar de novo, irmão. Aleluia. Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Aqui estão os pensamentos de Deus. Pensamentos de paz. Dívida é um pensamento de paz, é uma situação de paz? Como era a arca de Deus? Por que era ouro puro? Como é o céu que você vai morar? Não é de asfalto não, preto? Ruas de ouro, muros de cristal. Essa prosperidade que Deus nos deu, amado, nós podemos desfrutar dela já agora. Ele diz: eu aquecer os pensamentos que tem a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que tu deseja. Qual é o fim que você deseja, amado? Medite, vai. Uma vida de comunhão com Deus, para que a gente possa entender seus planos e os seus propósitos. Se você é uma pessoa que acha que só o fato de ir na igreja e um pastor orar por você vai funcionar, não vai funcionar. Você vai ter que se envolver com a palavra de Deus. Você vai ter que desejar o plano e o propósito de Deus. Então me invocareis e passareis. Então me invocareis e passareis. Passareis quer dizer então que vai ser um estilo de vida daqui por diante. Orar a mim. E Ele garante, quando você orar a mim, eu vou te ouvir. Então muitas pessoas não têm resposta porque não oram ao Senhor. E quando oram, muitas vezes oram completamente errado, completamente fora da vontade de Deus. Diga mais. Ele assevera uma vida de comunhão com Ele. Diga: o próspero, segundo Deus, tem uma vida de comunhão. Ele começou a dizer dessa forma: eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito,
pensamentos de paz e não de mal. Ele está dizendo: eu quero que tudo na sua vida dê certo. Eu quero que aquilo que é torto fique consertado. Eu quero que aquilo que não tem prosperidade comece a prosperar. Eu quero que aquilo que é profano se torne santo. Mas ele está dizendo lá: eu é que sei como fazer essas coisas. Você não sabe fazer. Você não tem poder em si mesmo para fazer. Eu sei fazer. O poder de Deus, amado, ele é acionado na nossa vida quando nós nos pomos a viver uma vida de comunhão com Deus. É normal, irmão, que crentes tenham comunhão com Deus. Então ele assevera mais, dizendo: buscar-me-eis. E ele garante: você me achará quando você estiver envolvido comigo de todo o seu coração. Não podemos ser achados diante do Senhor como ele mesmo reclamou semana passada, em que alguns estavam fazendo dele até moeda de troca. Digo: meu Deus do céu, tem mais alguma coisa? Diga: rapaz, eu vou dançar. Ele está dizendo que qualquer pessoa que se posicionar numa vida de comunhão com ele, para saber como vai se desenrolar a sua vida, o propósito que ele tem para a sua vida, e a prosperidade está nisso aí. Ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e vou mudar a sua sorte. Deus deseja mudar a sorte das pessoas. Mas começa por essa comunhão para entender. Vamos até Efésios, por favor. Efésios capítulo 5, se eu não me engano. Diga: Deus é muito bom. Diga: a prosperidade de Deus, a riqueza de Deus me pertence. Aleluia. Essa palavra meditada, essa palavra falada, essa palavra colocada dentro de nós, nos faz ver o plano e o propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus disse em sua palavra no Antigo Testamento e asseverou que essa promessa nós não estaremos por baixo. O que é, pessoal? Não estão preparados para falar sobre prosperidade e avançar? Aleluia. Glória a Deus. Eu falei Efésios, né? Acho que é o Efésios 5, vamos ver. Glória a Deus. Efésios 5,17, é isso mesmo. Eu vou pegar do 14, que é melhor. Na verdade era bom pegar o capítulo todo, né? Mas vamos pegar do 14. Ele diz assim no 14: pelo que diz, desperta tu que dormes. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Glória a Deus, glória a Deus. Levanta-te. Quem vai levantar? Deus vai me levantar? Não, eu vou me levantar. Levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O Cristo te dará a direção. Isso fala de planos, de propósitos, fala de prosperidade. Que mais? Portanto, vede prudentemente. É uma vigilância constante na nossa vida. Algumas pessoas pensam que pelo fato de ter uma igreja, de ir uma igreja é o suficiente. Não é o suficiente. Você vai ter que empregar força. Você vai ter que ter uma disciplina de comunhão com Deus.
Você pode estar até tendo algum lucro agora, pode até estar tendo algum lucro agora, na força do braço. O lucro de Deus é melhor, é uma paga maior, segundo a direção dele. Entende? Fazendo aquilo que ele te mandou fazer. Ele disse: vede prudentemente como andais, não como nércios ou como loucos, e sim como sábios. Que mais? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele está falando de comunhão, porque pessoas são mais conscientes de tudo que está em volta, e conscientes de sentimentos, e conscientes de carnalidades, por falta de uma vida de comunhão. Nós estamos falando sobre prosperidade hoje, por causa de uma vida de comunhão. Que mais? Por esta razão não vos torneis insensatos. Você sabia que é bem fácil se tornar uma pessoa sem juízo? Insensato é sem juízo. Perder a direção de Deus, amado, é uma coisa que não é difícil, não. É fácil perder a direção de Deus. Basta você parar de estar na comunhão com Deus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Quem compreende a vontade do Senhor, amado, para a minha vida, sou eu. Quem sabe, amado, para onde o barco tem que rumar, sou eu. Uma vida de comunhão. Porque há tanta falta de poder no meio dos cristãos? Falta de comunhão. Porque há tanta falta de acertar o passo? Porque há tanta... A palavra de Deus diz que no Antigo Testamento, eu já ministrei sobre isso, vocês lembram disso? O Antigo Testamento fala a respeito de Isaac, um homem que não tinha um espírito dentro dele, mas Deus tinha a sua forma de conseguir guiá-lo. E a Bíblia diz: porque Isaac andava debaixo da direção de Deus, daquilo que Deus orientava ele se tornou um homem rico. Isso prova, amado, que a riqueza de Deus se manifesta na nossa vida por nós andarmos não na nossa mentalidade, nos nossos pensamentos, mas andarmos segundo aquilo que Deus tem para revelar para nós. E Deus, amado, para revelar algo para nós, exige de nós que tenhamos comunhão com Ele. Amém? Vocês estão entendendo? Então, as coisas de Deus, amado, não vai manifestar na correria. Foi Ele que disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Ele disse: aquietai-vos, eu sou aquele que quebra o arco e corta a lança, e lança o cavaleiro e seu cavalo no fogo. Enfim, sei lá onde é que ele falou, mas enfim, ele falou algo. Ele disse: eu venço os seus adversários. Porque adversários ganham de pessoas. Amados, uma das coisas da nossa aliança que tinha com Abraão e que passou para nós é proteção. Não é a vontade de Deus, amado, que uma desgraça aconteça conosco. A vontade de Deus, amado, é que a gente só cresça. Como você ouve isso, irmão? Talvez, irmão, você está aqui, você já foi tão bombardeado, tão massacrado, tão entuchado de coisa ruim, ouviu por aí tanta coisa ruim, que a vontade de Deus é pobreza, que para morrer, tem que morrer de uma desgraça, de uma miséria. Não é assim não, amado. A promessa de Deus para aquele que anda segundo a sua palavra é: viverei. A ordem de Deus é: viverei e não morrerei, e vou contar todas as coisas que Deus disse a meu respeito. Deus disse: você deve morrer velho, farto de dias, em ditosa velhice, e deve testemunhar que tudo o que eu falei em seu respeito se cumpriu. Isso aconteceu com o pai Abraão, tem que acontecer conosco também. Diga que estamos falando sobre prosperidade. Diga que estamos falando sobre prosperidade. Prosperidade, amado, Deus pode falar conosco quanto doar. Como é bom o próprio Deus vir dizer: eu quero que você me dê isso. Me dê essa quantidade. Diga glória a Deus. Quando você desenvolve uma vida de comunhão com Deus e passa a conhecê-lo, você entende, você não tem medo de ficar segurando dinheiro nos bolsos de suas calças.
Quantas e quantas vezes, amado, aquele que confia em Deus na hora de uma oferta ou na hora que está diante do irmão, pega tudo que tem, manda embora. E por que manda embora? Porque entende, amado, que Deus é aquele que cuida. Amado, essa confiança em Deus não é desenvolvida de uma hora para outra, é uma constância de comunhão. Comunhão com sua palavra, comunhão com Deus, orando no Espírito, citando sua palavra. Não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Diga, Deus é bom. Salmo de número 115. Achou o Salmo de número 115? Amém. Diga, Deus é um Deus de bênção. Deus é um Deus de bênção. Muitas pessoas não conseguem prosperar em Deus, não conseguem desenvolver isso, se torna uma coisa difícil, porque não se enchem da verdade da palavra de Deus. Estão sempre caindo na conversa daquele que está perto, daquele que não tem a palavra de Deus, daquele que é movido por incredulidade. É necessário que, para provar a prosperidade de Deus, ela primeiro seja verdade dentro de nós. Deus já nos abençoou. 115, 12, vou pegar só do 12, a partir do 12, diz assim: de nós, tá ali. Olha que coisa mais linda. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Algumas pessoas, amado, na carnalidade, algumas pessoas no sofrimento, crentes no sofrimento, estão dizendo: Senhor, até quando você vai se esquecer de mim? Como é que Deus... Foi Ele mesmo que disse no Antigo Testamento, Ele disse assim: pode porventura a mãe que amamenta esquecer, aliás, pode porventura a mãe esquecer do filho que amamenta? É difícil, não é? Como é que uma mãe, oh Deus inteligente, meu Deus, pode porventura a mãe esquecer do seu filho que amamenta? Como que uma mãe vai esquecer do seu filho que ela amamenta se os seios dela estão produzindo leite, está enchendo e está derramando? Deus pega uma coisa tão lógica, tão óbvia e diz assim: pode acontecer isso? A pessoa vai dizer: é complicado, não vai acontecer. Ele diz: pois eu não tenho me esquecido de você. Amém. Amado, enquanto você viver nessa vidinha aí que você, olha, eu sou amargurado, olha, eu sou o que não tive sorte, olha, da minha família eu não tive tanta sorte, olha, amado, você tem que vir para a palavra, querido. Você tem que, olha, celebrar, fazer festa. De nós se tem lembrado o Senhor. Aleluia. Diga a pessoa ao seu lado, pelo menos ri aí, rapaz. Quem aqui fica feliz quando ouve a palavra de Deus na igreja? De nós se tem lembrado o Senhor. Ele abençoará o que mais? Diga, mas a benção desse povo, em Cristo Jesus.
Gálatas 3,13, meu amado, diz que a bênção deles agora é nossa também. O que mais que diz? Ele abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes. Qual é a vontade de Deus? Pobreza? Não. Ferrado? Não. Palavras bonitas na boca. Está aí a vontade de Deus para a sua vida, irmão. E você talvez tenha um monte de pensamento errado do diabo na sua cabeça. O pensamento de Deus é esse, ó. O Senhor vos aumente bênçãos. Me diz uma bênção aí. Saúde é bênção. Prosperidade é bênção. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós. O que você está falando do seu pequeno que você cuida dele? Pai, eu te dou. Deixa eu te dizer de novo. A regra no Novo Testamento para a igreja, para fazer manifestar o que já tem. Pai, eu te dou. Amém. Pai, eu já não é segundo a sua ideia, não, porque eu vou fazer um jejum de 40 dias e Deus vai mudar. Deus vai mudar a situação, querido, quando você entender que nele já foi mudado. Tem que corrigir a cabeça. Amém. Não estou falando contra jejum, irmão. Jejum é bom, mas tem um lugar dele. Diga jejum. Amado, se jejum resolver tudo, Jesus morreu à toa. E você anda pelos seus méritos. Gasta teu tempo, amado, com a palavra de Deus. Amém. Quantas pessoas estão jejuando e orando e nada acontece? Por quê? Porque jejum e oram de forma errada. Mas quando a palavra, amado, encontra o nosso coração, tudo muda. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Diga, Deus quer que eu prospere. Deus quer que eu prospere. Que eu tenha muito. Amado, se Deus pegar 4, o número 4, Ele pode multiplicar por quanto? Não. Não é essa a resposta que eu quero, não. Essa resposta está muito solta, nem sei dizer como, está solta. Eu quero uma resposta pessoal. Vamos lá. Abra a palavra em Mateus. É Mateus. Diga, Deus quer que eu prospere. Diga, eu sou próspero. Quando eu digo Ele quer que eu prospere, Ele está falando da manifestação do que eu já tenho. Louvado seja Deus, aleluia. Mateus 6, né? Mateus 6, 36. Desculpa. É fácil, sabe? Quando a gente busca o Senhor e entrega a nossa vida ao Senhor, sabe? Quando você... Uma coisa que eu tenho ensinado muito na igreja, sabe? Às vezes as pessoas gastam tanto tempo em oração, orando debaixo de um desespero, orando debaixo de uma agonia, sabe? Insistindo num assunto, e porque não sabe a via como acessar as coisas de Deus, e insiste, e se frustra, e se chateia, e sabe, e fala com Deus, você não abençoa, você não muda a minha vida, e fica aquela coisa mais horrível.
Mas, amado, eu tenho falado sempre que quando você conhece a vontade de Deus, quando a vontade de Deus se revela ao seu coração, e eu estou falando da palavra, do primordial que é a palavra precisa se revelar ao seu coração, porque, amado, existem pessoas que vêm na igreja, e Jesus falou sobre isso, sobre pessoas que ouvem a palavra e não entendem coisa nenhuma, o diabo ainda vem e dá rouba. Então, amado, a gente tem falado muito sobre o espírito de sabedoria e revelação, poucos têm feito isso. Muitos continuam, amados, numa vida descompromissada de oração, numa vida descompromissada de relacionamento com Deus, e esperam coisas grandes, e coisas grandes não vêm. Amado, deixa eu te falar uma coisa, as bênçãos de Deus não é assim, puf, caiu na tua cabeça. Amado, nós precisamos amadurecer. Coisas grandes, notórias, são colocadas na mão daqueles que amadureceram. Nesse momento você pode ser um novo convertido, dependendo do tanto que você está buscando a maturidade, Deus pode começar a confiar uma coisa na tua mão. E você, amado, sendo fiel a Deus nisso que Ele está confiando na sua mão, Ele vai te aumentar cada vez mais e mais. Amado, a fidelidade em conhecer a Deus vai fazer você aumentar cada vez mais e mais, aumentar em bênçãos. Diga, Deus é muito bom. Aleluia. Eita, Deus bom. Eu já falei quanto que é a oferta para Deus poder abençoar? Já falei? Algumas pessoas, irmão, estão perdidas por aí com o negócio de valor para Deus abençoar. O caminho mais seguro para Deus te abençoar é você obedecer o plano que Ele tem para você. Não vai ser pesado o dia que Deus passar. Eu tenho experiência com Deus, que quando se trata de negócio de dinheiro, às vezes Deus fala comigo e na maioria Deus não está falando, sou eu que ofereço. Amém. Uns 3 amém desse lado de cá só. 3 amém só. Tem dias que Deus vem e fala comigo, me dê essa oferta de tanto. Digo sim, Senhor. Aí você pensa, no mínimo está guardado, nem sempre está guardado. Ele pede, eu digo, deixa eu pensar com a minha bolinha pensante, inteligente. Eu penso, vou fazer assim, e entrego para Ele. Que eu saiba lá em casa, irmão, não estou passando fome. Quando eu vim para Deus, quando eu vim para essa palavra, eu era o campeão de tomar Dorflex. O campeão de preocupações era eu. Eu procurando a verdade da palavra de Deus. Eu, amado, não é porque eu sou pastor e eu só estou onde eu estou porque Deus viu que eu posso confiar nesse cara, porque esse cara tem sede da palavra de Deus. Amado, estar estagnado no lugar em que se está é com você e comigo. Crescer também é comigo e com você. Amado, eu nunca esperei alguém me convidar para ir numa igreja. Eu estava sempre alerta. Ainda não tinha essa expansão da internet, mas eu via pela televisão, eu em busca da palavra de Deus, em busca da verdade da palavra revelada, o missionário passava na televisão convocando o povo para o curso fé. E uma coisa que eu olhava na minha vida, meu Deus, eu preciso entender fé. E já era pastor dessa igreja, amado. Eu digo, meu Deus, eu preciso ter conhecimento para mim e para o povo, eu preciso entender como é esse negócio de fé. Amado, saía de manhã cedo, domingo de manhã, ninguém me convidou. Eu vendo o homem anunciando que ele ia trazer uma palavra, eu pegava o carro domingo de manhã cedinho, pegava a primeira reunião dele e ia aprender sobre fé. Um dia, amado, eu me levantei preocupado, amado, prestação de carro para atrasar, aluguel de igreja atrasado, aluguel de casa atrasado. Amado de Deus, eu dormia, quando eu acordava a preocupação estava lá. Eita, parece que o diabo, eita, e agora, o que você vai fazer? Guiado pelo Espírito de Deus, Deus livre e guarde, sabia nem onde era esse caminho, não conhecia sobre ser guiado pelo Espírito de Deus. Um dia, amado, eu me levantei, quando eu me levantei, eles vendem nas igrejas deles, eles têm um standzinho e eles vendem, agora é uma livraria que eles têm, e eles vendem livro. Eu leigo, amado, leigo, e Deus querendo me guiar, Deus me amando, eu quero guiar esse menino.
naquilo que ele conhece pouco, eu posso guiá-lo. Quando eu passei, amado, ele sabia que eu cria no ministério de Kenneth Hagin. Eu passei, tinha um livretinho assim, eu fui passando. Tinha um livretinho, Como Viver Livre de Preocupações. Rapaz, aquele título o quê? Como viver livre de preocupações? Amados, ele disse, compre o livro. Eu fui nos bolsos, não tinha um tostão. Pastor, eu fui daqui no plano só com a gasolina para ir e voltar. E nessa época não tinha essa coisa de comprar livro fácil como a gente compra hoje. Querido, segunda-feira de manhã cedo, pensa onde era que eu estava? Lá na igreja comprando o livro. Querido, quem desenvolve o interesse pela prosperidade do Senhor, como é que isso acontece? Como é que isso desenvolve? É você. Agora, amado, talvez você é uma pessoa caprichosa, uma pessoa porque tem um pouquinho de dinheiro, um estudozinho, alguma coisa assim, confia em si mesmo, e está sofrendo pão que o diabo amassou com o rabo. Ou nem pode falar essas coisas, né? Está sofrendo mesmo ali, ó. Está tendo dor de cabeça dentro de casa, as coisas estão fora de controle. Você quer ser feliz, não consegue ser feliz à sua maneira. Vontade de servir a Deus não tem. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você for esperar vontade, você nunca vai servir Ele. A gente serve a Deus pela fé. Tem que congregar e acabou, vou congregar. E li o livro, porque eu tinha interesse, amado. Eu creio na palavra, eu precisava era conhecer, mas como é o caminho, meu Deus? O caminho é esse aí, viver livre de preocupações. Quantas vezes na minha vida, amado, cheio de problemas, porque eu não sabia o caminho da bênção, eu dizia para minha esposa, nega, vamos sair hoje, transparecer. Minha cara já era de transparecer, porque era problema demais. Transparecer. Acho que o pastor Flávio deve ter uma empresa de transportes. Transparecer deve ser o nome da empresa dele. Tudo meu, não, vamos parar, sobrecarregado de problemas econômicos, financeiros, e por causa da clareza, amado, que não tinha outros problemas iam se acumulando. Amado, eu comecei a ler aquele livro e Deus foi me ensinando, a primeira pessoa que você vai pegar nesse combate é Satanás. Amados, quando eu abri os olhos, eu comecei um treinamento, eu criei, amado, eu criei e creio, eu comecei um treinamento. Não tinha professor na época, era eu e Deus e o livro. Eu creio. Quando eu abri os olhos, amado, que a preocupação vinha, o diabo dizia, olha, hoje tem 4 cheques para entrar e tu não tem dinheiro. 4 cheques para entrar. Olha, está chegando o dia de pagar a prestação do carro. Amado, eu prosperei. Querido, eu abri os olhos, ao invés de eu dizer uma palavra bonita, eu comecei assim, eu dizia umas coisas bem feias. Eu te repreendo, Satanás. Eu vou continuar mais 1 hora deitado aqui, porque Deus cuida de mim. Amado, eu fui dando lugar à palavra, e a palavra foi crescendo dentro do meu coração, a palavra foi se tornando verdade, e à medida que a palavra, amado, se tornava verdade dentro do meu coração, o meu mundo começou a ser formado, começou a tomar forma exatamente como a palavra. Amém? A palavra, amado, a palavra vai te levar a prosperar. A palavra. Então, como eu estava falando, então eu fui desenvolvendo uma vida com Deus, que há coisas que Deus, escuta isso, tem coisas que Deus chega e te pede. Eu me lembro que uma vez eu estava numa situação de aperto e uma pessoa fez uma oferta na minha vida, depositou no banco, aí eu fui lá no banco tirar o dízimo do Senhor. Tem coisas que Deus pede, tem coisas que a gente como filho oferece. Alguém aqui deu um presente, teve a oportunidade, né, de dar um presente para sua mãe hoje? Teve? Porque tem filho que não dá. Tem filho que não dá nem o feliz dia das mães? Tem. Que valor tem essa pessoa? Não tem muito valor. Tá lá, né? Diga, pastor, eu falei bonito. Botou o menino para fora, cuidou do menino, deu de mamar o menino cresceu, beleza. Mas o menino, que é um homem hoje, não. Ou a mulher, né? Não, nem mandou uma mensagem para a véia.
E Deus, às vezes, amado, é tratado pelos filhos dele do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Nem lembra de Deus. Então, amado, nós estamos falando de prosperidade, amado. E prosperidade se desenrola numa vida de comunhão, que Deus pode vir e pode dizer assim, você já tem consciência, tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Amém, amém. Então, amado, tem coisa que Deus pede. E aí eu peguei essa oferta, amado, fui lá no banco, feliz da vida, que eu estava num acocho, tirei a oferta, eu tirei o dízimo, e fui para a igreja, e quando eu me engraçado, quando eu me ajoelhei com o dízimo na mão para consagrar ele, que eu disse, Pai, em nome de Jesus, ele disse, se levante. Eu me levantei, não tinha ninguém perto de mim, era só eu e Deus. Ele disse assim, você sabe o que foi que Deus fez? Diga, Deus pede. Deus pede. E a gente oferece também. Não é todo dia que Deus vai falar de oferta contigo, irmão. Não é todo dia. A maioria das vezes, irmão, é o nosso coração que oferece ao Pai. A maioria das vezes. E isso é uma forma de prosperar na vida. É uma via de mão dupla. Dai e dar-se-vos-á. Ninguém falou nada. E aí eu peguei, quando ele disse, levante, eu me levantei. Aí quando eu me levantei, amado, ele mostrou para mim, o caixa do banco, o caixa eletrônico do banco e o valor que ficou. Ele disse assim, eu quero tudo. Eu não fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas a oferta que eu ganhei. Não, amado, estava chovendo. Amado, eu saí num pé só, correndo, com a alegria maior do mundo, correndo para esse banco debaixo de chuva. Fui lá, peguei o resto, coloquei tudo dentro, cheguei na igreja, está aqui. Amém. Aí eu não orei mais, porque ele já tinha dado uma direção, Senhor, o Senhor pediu tudo, agora, não, eu só fiz entregar, Senhor, te louvo, te dou graça, está aqui. Daquele valor, amados, daquele valor, quer que eu diga quanto era o valor? R$300. Ele me deu R$12.000. Mas eu não estou dizendo nessa noite que você tem que pegar tudo que tem e dar nessa hora. Eu fui guiado. A minha vida de comunhão, de andar por essa palavra, possibilitou Deus me dizer algumas coisas. Deus sabe momentos que Ele tem que chegar e dizer assim para nós, me dê isso. Você entrega, Ele tem um propósito. Mas a maioria das minhas vezes foi o meu coração, pelo meu Pai que eu entreguei. Por que que na maioria das vezes eu raspo tudo que tenho e entrego para Deus? Na pessoa da igreja local ou na pessoa de um irmão ou de uma obra? Por que eu faço isso? Porque eu conheço o Pai, não falta. Não falta, amado. Mas isso, amado, foi uma coisa que eu treinei, uma coisa que eu vivo. Uma coisa que eu desenvolvi na minha vida. Entendeu? Então, amado, às vezes eu estou na igreja, às vezes o ministro está ministrando um número, eu não sei nem quanto tem na conta, passa o número bem na minha, bem assim, ó, e não é Deus me pedindo, o meu coração está falando, o número passa assim, ó, bem nos meus olhos. Aí eu não fico lá, me esconder. Você já passou a experiência de se esconder por dentro? Se esconder por dentro, amado, é nós querendo fugir. Aí você corre para cá, o pensamento está dentro, amado, corre com você. Ei, irmã Neuza, quer falar com a irmã Neuza, o pensamento lá, sou eu que estou falando, eu quero o dinheiro que está lá. Então, amados, a gente vê uma igreja fraca, uma igreja que para alguém, rapaz, o Igor me contou um testemunho bombástico. Aleluia! O bicho fez um sacrifício para Deus e o sacrifício não envolvia dinheiro, envolvia, né? Que era o trabalho dele. O bicho, Deus disse para Igor, ele não está aqui, né? Teve que sair, acho que deve acudir a família. Deus disse para Igor quando ele entrou nessa igreja: você fica aqui com esse pastor e você ajuda esse pastor. Amém. E Igor, amado, tem chamado para ganhar salário alto, mas é alto o salário do homem. E amado, ele disse que por causa do que o Senhor mandou ele fazer, que era ficar aqui, Igor passou meses
de uma seca que não foi, estou contando o testemunho do cara, mas a gente é amigo, dá para contar. Ele te conta na íntegra o milagre, você fica besta o que Deus fez pelo Igor, agora esses dias. E Igor fazia uma entrevista e não passava. Alguns de nós aqui que andamos juntos, né, perto do Igor, em oração e tudo, a gente viu como que ele estava. E ele sempre na fé, rapaz, e o negócio arrochou, mas arrochou pro nego, mas arrochou, menino. E ele firme, ele dizia, chorando, ele dizia, pai, eu não vou para outro estado. Rapaz, o que tinha de proposta, de salário, que você não queira saber o salário que estava oferecendo para o Igor. E em outro estado ele dizia, pai, eu não vou poder ir, porque você disse que era para eu ficar na igreja do pastor Flávio e ajudar ele. E chorava, irmã, chorava, não era por causa do salário que ele estava dizendo que não ia pegar, ele chorava porque ele dizia, eu confio que o Senhor vai me abençoar. Amados, foram meses. Quando secou o celeiro, que o celeiro secou, um dia desse ele veio falar comigo, pastorzão, tudo ele fala comigo, aquele menino, um homem daquele tamanho, aquele cara, rapaz, veio de um jeito que ele entende quem é o pastor. Pensa num bicho que está, cara, aquele cara tem uma consideração pela unção, ele não é baba-ovo não, não é puxa-saco não, ele considera umas coisas, ele disse, pastor, queria dar um relatório da minha vida, do que tá, ele não estava me pedindo nada, amado. Ele estava dando um relatório da vida, ele queria dar um relatório do que estava acontecendo aí. Irmão, tanta entrevista que ele fez nessa Brasília, nada. E só telefonema de fora, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul, só potência mesmo, para o homem do cara não resistir, fechar contrato, arrumar mala e ir embora, e só Deus sabe se ele ia servir a Deus, porque esses caras aí, esse serviço aí, admiro vocês que são chamados para isso aí, viu? E ele aqui, sofrendo, e a pressão em cima dele, pressão. Não era de Rebeca não. Rebeca é serva também. Semana passada chamaram o Igor, semana retrasada chamaram o Igor e tal, não deu certo e tal, os caras, aí Deus é Deus. Quantas vezes eu já falei para vocês que quem anda no que Deus disse que é para fazer, vai, meu irmão, Deus incutiu na cabeça de uns cabocão acolá, aqui em Brasília, ali para a banda do Plano Piloto, incutiu na cabeça de um povo, o Igor. Incutiu. Rapaz, para resumir a história, Igor chegou para mim e falou assim, pastorzão, eu vou fazer uma entrevista amanhã e tal. Aí ele foi, fez a entrevista, eu disse para Igor assim, cara, eles vão te chamar. Amém. Cara, me veio algo assim dentro do meu coração, eu digo, cara, tu vai trabalhar com esses caras. Amém. Era para um carro, ele vai contar, era para um carro, ele foi fazer a entrevista, ele perdeu a parada para um outro cara. Um outro cara ficou com a vaga do Igor, o Igor voltou, ei, pastorzão, não deu certo e tal. Irmão, mas dentro de mim eu disse, homem de Deus, tu fez um sacrifício de amor ao Senhor, é impossível tu ficar envergonhado. Amados, na mesma semana chamaram o Igor de volta. Rapaz, um homem ímpio, Deus dizer para o homem ímpio, pega esse cargo, dá para esse caboclo, porque para ele você vai dar um cargo superior. Calma, você vai criar um cargo para ele. Por que a igreja não vive milagre, irmão? Porque anda aí, ó, numa vida, tem que falar umas palavras bem bonitas, uma vida esculhambada diante de Deus, uma falta de respeito, uma incredulidade dos infernos, uma incredulidade do cão encangada no caboclo, fala ruim de dia e de noite, só fala o que não presta, não tem comunhão com Deus, não congrega, não se acerta, não tem interesse pela palavra. Querido, não vai cair na tua cabeça. Querido, deixa eu te falar uma coisa, bênção de Deus. Olha, quando a gente entra na igreja, algumas coisas nos acontecem, mas depois que a gente passa um tempo, Deus exige da gente, eu exijo que você cresça, me amadureça e me conheça, porque Deus não põe bênção, Deus não põe responsabilidade na vida de gente que é crente que não conhece Ele. Esquece, garoto. Deus exige que a gente cresça, amadureça para administrar coisa grande.
Pois foi isso que aconteceu. O caboclo, uma semana depois, chamou o Igor lá. Deus moveu uma comissão de homens, de uma diretoria grande de um lugar, e um cargo que não existia, passou a existir por causa do Igor. E ele disse para mim, rindo, pastor, rapaz, ele estava feliz demais, pastor, e disse que o cara estava tratando com ele em matéria de salário, o cara estava tratando com ele com todo jeito, com todo cuidado, para ver se segurava ele. E o Igor disse, ele estava falando comigo, pastor, a respeito de salário, e ele estava tratando comigo como se o salário fosse muito pequeno. Pastor, o salário que estava sendo oferecido, pastor de Deus. Por que Deus fez isso com fulano, com ciclano? Amado, vê a posição do menino, amado. Um dia desse, amado, ele estava aqui, falando aqui que ele estava lá nos treinamentos dele, né, puxando aqueles pesos assim, o povo passando por ele, as lágrimas descendo, amado, e ele dizendo a palavra, dizendo a palavra. Deus honra a palavra, amado. Deus não está esquecido, amado. Talvez você aqui não sabe sua posição, amado. Deus é um Deus que só quer nos acrescentar. Deus só quer nos acrescentar. Vai ao campo, amado, vê o que Deus quer, vai ao campo, mexe no negócio para você ver como Deus vai te abençoar. Quer que eu fale mais? Aí ele disse que veio embora pro Gama feliz da vida. Eita, glória a Deus. Vai começar dia 1º, beleza. Mas Deus incutiu no cabocão, incutiu na cabeça dele, é pouco isso. Eu quero que faça mais. Diz que o cabocão, o povo sem nem conhecer Igor, ele convocou toda a diretoria e diz que conseguiu mais aumentos e mais benefícios. Igor podia estar no Rio Grande do Sul agora, irmão, ganhando muito, mas muito dinheiro. Quando ele pisou, quando foi Diego que meteu, Igor não queria vir na nossa igreja nem a pau, meu irmão. Digo, Diego, igreja boa, no Gama, Diego. Ah, Diego, quer me levar nessas igrejinhas aí, velho? E Diego disse para ele, rapaz, é melhor você ir lá e você ouvir o homem de Deus que está lá, cara. E Diego sabia, Igor foi chamado para andar com aquele homem. E trouxe Igor. Quando o Igor chegou, aquele homão gigante, numa terça-feira eu pregando aquele homão. No final a gente apertou a mão. Ele foi-se embora, irmão. Quando ele foi-se embora, o Senhor disse, volte de novo e ouça aquele homem de novo. E Igor não estava bem lá no norte do Brasil não. E vocês, quantas vezes vocês não viram eu levantando as mãos dizendo, em nome de Jesus Cristo, você ministro que está perdido por aí, sofrendo, venha para cá, para dentro. E Igor entrou. E inculcou na cabeça do ímpio, faça mais. Eu digo, Igor, tua história está parecida demais com a história de José do Egito. Louvado seja Deus, aleluia. Um cara abençoado, irmão, que onde bota a mão o negócio prospera. Não prospera, amado, para quem não bota fé nele. Que esse menino chegou aqui, ele botou a mão aí, começou a inspirar esses meninos aí, ficaram inspirados. Podia ter ido embora para o Mato Grosso não para de chamar ele, e ele, eu não vou, Senhor, porque você disse, sabendo, irmão, ele sabia, se eu sair fora da vontade de Deus, eu vou me esbagaçar. Nós somos vencedores, irmãos, por aquilo que Deus disse, não por aquilo que a gente inventou com a nossa cabeça. Se Deus disse, você quer as janelas do céu abertas? Então me honre, me pagando dízimos. A gente paga sem dificuldade. Não para, dízimo não para. Seja pouco, seja muito, vai entrando, está aqui a parte de Deus, está aqui a parte. É desse jeito, aleluia. Deus é bom, Deus é bom.
Mas talvez, amado, você está aí numa posição um pouco confortável, bem sentado na cadeira de poltrona mesmo, bem, eu não preciso dar dízimo. De fato, querido, você pode chegar no céu sem pagar um centavo de dízimo a Deus, mas a excelência da bênção não prova. Porque ele diz que o favor dele é aberto nos céus para nós, para alguém que honra. Então, amado, é muito errado você deixar a sua igreja local, a igreja que você se alimenta, que você é estruturado, que você é abençoado, sem a honra do dízimo ao Senhor. E eu quero dançar. Aleluia! É uma via de mão dupla. Ele disse: dai e dar-se-vos-á. Dá, toma, dá, toma, dá, toma. Poucas risadas, poucas gargalhadas, como eu queria que vocês estivessem rolando agora no chão. Aí fica aí todo travado. Eu tenho autoridade para falar isso, porque essa igreja tem quase 20 anos, a maior parte de vocês já tem muitos anos que anda comigo. E continua na mesma droga de linha divisória que deixou você do lado de lá. Você já era, irmão, para ouvir Deus dizendo: me dê isso, me dê aquilo, faça isso, faça aquilo. Foi lançado dia 28 uma oferta na igreja. Amém. Para auxílio geral da igreja. Chama-se oferta de semeadura. Fale com Deus, irmão. Está chegando o dia do nosso aluguel, nós temos outras tarefas para cumprir. Fale com Deus. Onde eu me enquadro nisso? E Deus vai lhe dizer: vá lá e faça uma oferta de tanto. Eu fiz a minha oferta de semeadura bem no início do mês, né? E já escrevi lá no meu orçamento: oferta de semeadura. Foi no dia 30, foi dia 20, dia 30 de abril. Oferta de semeadura, mandei. Glória a Deus. E eu tinha feito um voto com o Senhor. Eu digo: Senhor, eu estou um pouco assim, o Senhor sabe que eu estou meio, né? Não estou gordo, mas estou assim um pouco apertado. Vamos fazer um negócio? Vamos dividir essa oferta durante o mês? Ele disse: tudo bem. Mas quando chegou um valor, amado, que eu não estava esperando, que ele chegou, não foi Deus que disse, foi o meu coração que disse: honremos o Senhor de uma vez, vamos entregar o negócio. E entreguei a oferta do Senhor. Escrevi lá no caderno: diga algumas vezes, o Senhor fala. Mas na maioria das vezes, nós é que entregamos. Então pronto, escrevi no meu orçamento: oferta de semeadura, né, do mês de maio. Eu fiz no mês de abril, no último dia. Não, mas de maio está feito. Começou a chegar um dinheirinho para mim, amado. E quando começou a chegar, não foi Deus que falou, foi meu coração que falou: honremos ao Senhor. Digo: sim, tá bom, podemos honrar o Senhor. Prosperidade, amados. Há anos eu tenho uma coisa para falar que eu vou falar agora com propriedade. Mas isso é com você. Eu quero ver você, guiado pelo Espírito de Deus, guiado por essa palavra, paga o dízimo de Deus da sua empresa. Eu não estou falando dessa coisa cômoda que você aprendeu, esse negócio de salário. Quando eu receber o salário da minha empresa, eu vou pagar o dízimo. Eu estou falando sério. Paga o dízimo da tua empresa. Porque às vezes, amado, tu está aí dizendo: não, mas está até acontecendo algumas coisas. Querido, paga o dízimo da tua empresa. Aleluia. Aleluia. Diga: eu vou dançar. Aleluia. O que você acha que eu estou falando? Que eu estou pedindo teu dinheiro? Não estou pedindo teu dinheiro não, rapaz. Estou te ensinando o caminho. Amém. Amém. Se posiciona como um macho. Amém. Um macho. Amém. De fé. Amém. Um homem de fé. Amém. Uma fêmea
de fé, entrega o dízimo da tua empresa e volta aqui e me diz: eu me lasquei todinho com essa história de dar dízimo de empresa, estou devendo. Volta aqui e me diz. Porque tu pode ir embora e dizer para essa cidade, aquele pastor Flávio é um qualquer, aquele lá não é homem de Deus não. Eu busquei, meu amigo, eu sou macho de Deus, eu fico, sabe, eu não fico orgulhoso, eu fico, sabe, eu sou um homem de Deus, meu irmão, a palavra de Deus na minha boca é verdade. Eu estou transmitindo aquilo que Deus disse, vai lá e diz isso. E quem tiver fé em fazer, vai ser abençoado. Amém? Então é isso, está aí a oferta de semeadura. Até quando essa oferta? Não sei não, cara, tu é que sabe, eu vou a vida inteira eu faço essas coisas. Amém? Então fala com Deus, Deus, minha igreja, eu sou o sustentador da minha igreja. Quantas coisas, amados, eu perguntei para Deus, Senhor, amados, você precisa desenvolver uma vida com Deus, tem que sair dessa vida que a sua oração é uma perturbação, é um suplício. Amado, você tem que ter uma oração de descanso. Ao invés de ficar pedindo isso e aquilo e não consegue acessar o que pede, amado, você tem que ter aquela vida de descanso, aquela vida de eu estou aqui só para você. Já passamos do horário, eu sei. Eu estou aqui só para você. Ore cantarola manamana. Eita, Pai, eu te dou graça porque eu tenho espírito de sabedoria e de revelação. O meu coração é iluminado. Pai, você quer dizer alguma coisa para mim? Eu quero dançar um pouco. Pai, você quer dizer alguma coisa para mim? Pai, diga. Eu sou seu, diga. Querido, nem o corpo que tu mora te pertence. Se Deus pedir tua vida agora, essa casa vai ser enterrada e destruída. Tu vai chegar pelado diante dele, peladinho. E nem tu, homem verdadeiro, pertence a ti mesmo. Olhe para a sua igreja com olhar de prosperidade. Amém. Abençoe a sua igreja com vontade. De novo. Não, para mim não, de mim. E fica lá, orando em línguas. E dizendo para ele, eu te amo. Se não tem costume, passa a se acostumar a dizer, Pai, eu te amo. Para de chamar ele de Deus, chama ele de teu Pai, Pai. E ele vai vir te falar da tua oferta, do que tu tem que fazer. Aí tu não vai dizer assim, eu estou dando essa oferta porque foi o pastor Flávio que pediu esse valor. Tu é doido? A Bíblia me ensina que o valor ele pode dizer o quanto ele quer. Porque quantas vezes ele me disse, eu quero tudo. Eu digo, sim, sim. Diga amém. Amém. Tá. O pessoal aqui da tesouraria está falando que você que vai fazer a oferta de semeadura, seja no envelope, você tem que colocar a oferta de semeadura e não esquecer quando for fazer no Pix, você tem que especificar, identificar a oferta de semeadura. Eu quero dançar.